Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha pela TV Cidade, pelo nosso canal 3 da Operadora NET. Estamos começando nesta quarta-feira, dia 13 de fevereiro, o nosso programa das 6, né? Nessa quarta-feira, dia 13, infelizmente aí recebemos a notícia, né, da nossa querida atriz, cantora, compositora, diva, né, e ícone do teatro brasileiro, né, da nossa cultura, a Bibi Ferreira, né, que faleceu aos 96 anos, né, e ainda deixou muita coisa, né, muito trabalho a ser feito, né, e um legado enorme, né, para a nossa arte, para a nossa cultura do país, né. Então a gente registra, né, a passagem da nossa querida Bibi na data de hoje, né, e a gente manda um abraço a todos os amigos que são do teatro, inclusive, né, e que tem a Bibi também como referência, né. Não é à toa que é um dos maiores nomes aí do século XX, início do século XXI, das artes brasileiras. Bom, gente, hoje nós temos daqui a pouquinho, lá no Joaquinzão, às 20 horas, o nosso querido Esporte Clube Taubaté jogando contra o Atibaia, né? O Taubaté está aí nas primeiras posições, como eu disse ontem, sofreu o percalço no domingo, né? Mas com chances de recuperação chances reais de recuperação no jogo de hoje, e a gente está torcendo aí para o nosso burrão, né, subir para a primeira divisão, né? A nossa torcida Alve Azul, o Jecas, os Dragões, o Comando 14 lá, sempre estão sintonizados aqui no nosso programa. Então dá tempo de assistir o programa das 6 e ir lá no nosso Joaquim de Moraes Filho. Eu estou recebendo aqui 2 convites para o início do programa. A nossa querida amiga Gláucia Moraes, que esteve aqui o ano passado com o filho dela, né, o Billy Moraes da Costa, está aqui, mandou o convite do lançamento do livro, né, Minha Vida de Cão, Billy Moraes da Costa, uma biografia autorizada, né? E quando vai ser o lançamento do livro? Vai ser agora dia 16/2, das 10 horas da manhã até o meio-dia, lá no Parcão, né? Parcão é o espaço público onde a gente pode levar os nossos amigos caninos, né, no Jardim das Nações. E depois no dia 17, no dia seguinte, às 9 horas da manhã, lá no SEDES, né? No SEDES fica ali na Avenida Benedito Elias de Souza, né, nosso querido e saudoso Lulito, né? Então são 2 espaços públicos que serão palco, né, dessa estreia. E também às 17 horas, nos dias 16 e 17, lá no Via Vale Garden Shopping, né? Então tá aqui o convitinho do Billy, né? O Billy esteve aqui, veio conversar com a gente no programa das 6, né? E junto com a Gláucia que é a nossa querida amiga jornalista lá do Diário de Taubaté, a quem a gente manda um abraço também a todos aí da redação. E temos aqui o convite lá da Câmara Municipal, em nome do vereador Boanerges, que é o presidente da Câmara atual, né? Solenidade comemorativa ao Dia do Esportista, Dia Municipal do Handebol Taubatiano e Dia do Atleta Amador. Dia 20 de fevereiro, quarta-feira, às 19 horas, lá no plenário Jorge Guizade, né? E serão homenageados pelo Dia do Esportista e Dia Municipal do Handebol os senhores Benedito Vitor Morgado, Nelson Leandro Reis, Rafael Mateus da Silva e Tiago Roberto Torres Gonçalves dos Santos. E pelo Dia do Atleta Amador, os senhores José Mauro dos Santos, Paulo César dos Santos, Raul Cabral Júnior, Saulo Hilário Fernandes Teixeira, Sebastião Zeferino de Sá e o Washington Henrique da Costa Passos, né? E a saudação será feita aí pelos vereadores Gessé e Neneca, né? Então, dia 20 é o dia de homenagem aos nossos esportistas na Câmara Municipal. E falar em homenagem, né? Hoje é o Dia Mundial do Rádio, e o nosso programa deixa de ser um programa de televisão momentaneamente para se tornar um programa de rádio, porque nós estamos recebendo aqui também 2 grandes profissionais do rádio taubatiano, né, do nosso rádio Vale Paraibano, e
e que não só fizeram história, mas continuam, né, na ativa fazendo história na comunicação. Eu recebo os dois amigos aqui também da casa, né, da TV Cidade, Pedro Luiz Belisque, né, representando a Rádio Cacique, né, e o Gil de Oliveira, né, que já atuou aí na Rádio Difusora, atuou na Rádio Liberdade FM também, né? Os dois são radialistas e têm histórias interessantes que nós vamos conhecer a partir de agora. Mas antes eu quero boa noite de vocês, eu quero boa noite radiofônico do Pedro Luiz. Boa noite para você, André, amigos da TV Cidade, um grande abraço, é um prazer. Obrigado pelo convite, né, para falar um pouquinho sobre, não sobre nós, mas sobre o veículo, sobre o rádio, essa caixinha mágica que há tanto tempo, né, vem realmente acompanhando aí e podemos dizer sendo aí o grande amigo, né, da população. Eu acho que a função do rádio principalmente é isso, né, ser amigo, a amizade que ele possibilita. Vai ser muito bom falar sobre o rádio. Gil? Bem, boa noite a você, André, boa noite aos telespectadores, boa noite ao Pedro Luiz. Boa noite. Eu quero agradecer pelo convite, realmente é sempre importante, o rádio é um meio de comunicação realmente que faz parte da vida, de uma forma geral, de uma comunidade, você entendeu? Então é sempre bom, principalmente falar de rádio ao lado de um grande comunicador como é o Pedro, pela sua vasta experiência, pelo seu conhecimento do rádio. Então é importante a gente, como você falou realmente, vamos falar de rádio, porque rádio e TV sempre caminharam juntos, principalmente nos dias de hoje, porque tem muitas rádios que já incorporaram em seus programas a mídia, entendeu? A imagem, isso é muito importante. É o rádio a cada dia se renovando, acompanhando as evoluções técnicas. É verdade, a tecnologia, né, o rádio, ele acompanha. Hoje nós estávamos conversando, né, as emissoras de rádio hoje têm um estúdio digital, tem um canal no YouTube, transmite pelo YouTube, transmite pelo site da emissora, transmite pelo Facebook, e os programas de rádio hoje você tem a oportunidade de estar ali dentro do estúdio através da internet, né, acompanhando o programa. É isso aí, eu acho que o rádio ele precisa acompanhar a tecnologia, né? Inclusive, tempos atrás, a internet vai acabar com o rádio. Não, a internet melhorou o rádio, melhorou o veículo, né? A internet melhorou os programas interativos da TV. A TV hoje consegue ser um rádio, coisa que ela não conseguia, né? Ela, através de imagens, através de celular e tudo mais, ela coloca com rapidez, com agilidade, a imagem que antes ela levava horas para poder montar uma reportagem, acompanhar e coisa e tal. O rádio sempre levava vantagem. Hoje a TV, ela também está sendo momentânea, né? E o rádio é simplesmente sensacional. Eu acho que através da internet, antigamente você tinha que ter transmissores de ondas tropicais, ou ondas curtas, para você pegar em outros continentes, em outros países, né? Hoje você pega no mundo inteiro através de um aparelho de celular, né? Você é ouvido no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá. Tem taubatianos que acompanham o nosso trabalho no Canadá, né? Tem taubatianos que acompanham o nosso, tem brasileiros que acompanham o nosso trabalho no Japão, né? Eu já tive contato com ouvintes lá do Japão, mandando um abraço, que estavam ouvindo o programa, mineiros, baianos, que estão trabalhando lá no Japão. Então o rádio possibilita hoje isso, a internet possibilita isso. Mesmo porque o rádio, apesar dessa globalização, né, da chegada da internet, das mídias, das redes sociais, ele mantém a hegemonia em termos de audiência. Sim. Ele mantém. Entendeu? Aumentou a responsabilidade. Exatamente, exatamente. Aumentou a responsabilidade, porque o radialista antigamente, quando não havia internet, eu sou do tempo ainda, né? Eu passei por essa fase, eu sou um privilegiado, né, de passar por tudo isso, né? Eu já falei que a minha geração ela é privilegiada, foi na minha geração que nós tivemos Beatles,
Foi na minha geração que o homem chegou à Lua. Isso aqui causou inveja em muita gente, né? Foi na minha geração que o homem chegou à Lua, foi na minha geração que surgiu a internet. É verdade ou não? Que começou como ficção. Túnel do Tempo, havia os computadores lá, né, que hoje está. Hoje o computador é desse tamanho, menor que isso. Esse daqui é grande, esse daqui é um tijolo já. Mas se você assistir aqueles filmes de ficção, Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, Exatamente. você vê aqueles computadores que eram verdadeiras salas, e era um computador, só que tomava conta de uma sala enorme, né, e tal. E hoje o computador é pequenininho, né, ele é mini, né, ele é um telefone. Nós passamos por isso, a nossa geração passou por isso, então eu sou um privilegiado. Mas aumenta a responsabilidade, porque eu vivi no rádio, onde o radialista, quando ele não sabia, ele fazia de conta que sabia. E ninguém discordava. Por quê? Como é que você vai consultar? Ou você, ou tinha alguém que sabia sobre o assunto e falou assim, esse locutor está falando besteira, não é isso, né? E hoje aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque se qualquer assunto, hoje o conhecimento geral, através da internet, aumentou bastante. Todos, antigamente, poucos sabiam um pouco de tudo. Hoje, todos praticamente sabem um pouco de tudo, através da internet. Interessante que existe uma passagem, Pedro, o André, já na década de 50, que Orson Welles, o ator dos Estados Unidos, ele simplesmente, pelo rádio, através do rádio, ele falou sobre uma invasão de extraterrestres. Foi no dia da mentira. Exato, extraterrestre. Ele fez uma brincadeira. Uma brincadeira. E o povo acreditou, dada a credibilidade do rádio. Impressionante. Tem pessoas que procuraram aí até o suicídio. Exatamente. Não queriam passar por aquilo. Com né? medo da invasão. E era uma brincadeira, era algo assim. É impressionante. Mas o rádio realmente você vê. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Pois é, eu quero até pontuar aqui a respeito dessa origem, né, do Dia Mundial do Rádio. É em homenagem à primeira emissão de um programa da Rádio das Nações Unidas em 1946. A transmissão do programa foi feita de forma simultânea para um grupo de 6 países, né? Quer dizer, 1946, mas antes de 1946, Foi no né, dia. muita coisa foi feita já, né? Para Foi. chegar até essa primeira transmissão Então, das Nações agora, Unidas, né? a Unesco, ela instituiu o Dia Mundial do Rádio em 2011. É novo isso, né? 2011. Por algo que aconteceu em 1946, no dia 13 de fevereiro de 1946. Mas a deliberação da ONU foi em 2011. E a primeira comemoração foi no dia 13 de fevereiro de 2012. Então é algo bem recente, o Dia Mundial, né? O Dia Mundial. Porque o Dia Nacional do Rádio, nós já temos aí uma longa data em comemorações. Aliás, existem várias comemorações envolvendo o veículo, né? Porque tem o Dia do Rádio, tem o Dia do Radialista. O radialista tem 2 datas. Então surge muita confusão. Parabéns, hoje é o dia do radialista. Falo, não é hoje o dia do radialista, mudou. Mas as pessoas nos cumprimentam ainda no dia 21 de setembro, né? Como sendo aí o dia do radialista, né? Porque foi nessa data que criou-se o dia do rádio no Brasil, o dia do rádio no Brasil, porque foi a data de nascimento do Roquete Pinto, né? Que foi o que primeiro abriu uma emissora, fez uma transmissão de rádio no Brasil, né? O Roquete Pinto nasceu no dia 21 de setembro, e daí, em 1922, que ele colocou, né? Então, a partir dessa data ficou instituído como Dia do Radialista. Aí o Lula foi o presidente, e ele falou, não, mas não, ele colocou como Dia do Rádio, dia 21, né? Aí o Dia do Radialista, o Dia do Radialista já era uma outra data, era 27 de setembro. Por quê? Porque em 27 de setembro de 1941, o Getúlio Vargas definiu a profissão de radialista. Instituiu, inclusive, né, o quanto que um radialista deveria ganhar e tudo mais.
Foi Getúlio Vargas, em 1941. E ficou comemorando a data, né, do dia do radialista. Aí o Lula falou assim, não, o dia do radialista vai ser dia 7 de novembro, que é a data de nascimento, né, de Ari Barroso, grande radialista e tal, que nasceu no dia 7 de novembro de 1903. Então aí ficou definido. Então, Dia Mundial do Rádio, dia 13 de fevereiro, o dia do rádio aqui no Brasil, dia 25 de setembro, e o dia do radialista, dia 7 de novembro. Interessante, Pedro falou sobre Roquete Pinto. Você sabe que, no início eu falei que o rádio e a TV, eles andaram sempre juntos, né? Que por volta de 1967, quando a TV Record, em São Paulo, ali na Rua da Consolação, era Coqueluche, nem existia ainda a Globo. O Globo era o Canal 5. Então, foi idealizado o prêmio Roquete Pinto pelo Blota Júnior, uma premiação dada aos melhores da TV e aos melhores do rádio. Então, foi um prêmio que era dado praticamente, não sei se mensalmente, mas foi um programa que marcou época e o rádio sempre presente dentro era o troféu de imprensa da época. Exatamente. Troféu de imprensa. Então, mas uma coisa que eu fico curioso, né? O Gil, a gente de vez em quando bate o papo aí, né? O Gil conta essas histórias do rádio, né? Que é muito ligado, né, Gil? Desde criança. Eu quero saber de vocês, né? Como que surgiu essa paixão pelo rádio, né? Antes de vocês ingressarem no veículo, antes de terem esse veículo como um espaço profissional, né? Vocês já eram fã do rádio? Que programa vocês ouviam? Quem eram os ícones, né? Aí na época de infância, né? Que foi ontem, né? Não foi 2 anos atrás, né, Pedro? 2 anos atrás, Gil? Vamos lá. Você primeiro, Gil? Não, o Pedro já tem uma vivência muito maior que a minha dentro do rádio. Eu, na verdade, eu comecei a gostar de rádio, morava em São Paulo, e você deve lembrar, a Jovem Pan sempre foi a coqueluche dentro da rádio paulista, da capital, dentro da capital paulista. E tinha o ícone, na época, o Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro foi um grande radialista. O programa dele era ao meio-dia, diário, era um programa diário. Poder da mensagem. Era impressionante. Hoje ele tem existe o memorial Hélio Ribeiro. Era praticamente 90 e pouco % de audiência. E era AM, nem era FM. Não existia FM. E foi quando eu conheci na rádio Bandeirantes, porque eu ia aos sábados, eu saía do bairro da Moca, ia até lá pegar ingresso de teatro no programa do Picape do Pica-Pau, que era do Walter Silva. Na época tinha na Bandeirantes as mais da Bandeirantes. Era um programa fantástico. Então a gente conversava com o Ribeiro, eram 10, 15 pessoas para pegar durante a semana. Era um programa que o Walter Silva divulgava o teatro, a gente respondia as perguntas, você entendeu, de conhecimentos gerais e tal, mas com as respostas já dadas ali. E durante a semana a gente ia nos teatros para trocar uma folha, trocar por ingresso. Então foi aí que eu comecei a gostar do rádio, foi na época da Hebe Camargo, na época do próprio Hélio Ribeiro e tantos outros realmente que marcaram época dentro da radiofonia brasileira, realmente foi impressionante. O Hélio fez um programa, como disse o Gil, que ficou marcado no rádio, que era o Poder da Mensagem, né? E ele tem uma característica, ele tinha uma voz muito grave, né? Um trovão, podemos assim dizer, né? Tinha uma voz muito grave. Então, ficou tão marcado... Tô vendo gente aí no começo do rádio. Não, ali é uma foto não tão antiga, não. Eu acho que tem uns 15 anos por aí. Porque eu tenho cabelo branco, né? Ou cabelos brancos desde 30 anos de idade, 29 anos de idade, a cabeça começou a branquear. Né? Então dá a impressão até, as pessoas só falam que eu tenho 61 anos de idade, eles falam que eu sou gato, né? Porque mas não é gato no bom sentido, é gato no bom sentido, né? Você deve ter mais de 70, né? Mas é pelos cabelos brancos, né? Eu sou nascido em 1957 e a minha ligação ao rádio é justamente no ano desde que eu nasci, porque o meu pai, ele foi radialista, 45 anos, né? E meu pai entrou na radiodifusora em 1953, ou seja, a rádio já tinha 12 anos, porque ela
começou em 1941, e eu nasci em 1957. Né? Meu pai se casou em 55, o meu irmão mais velho nasceu em 56, e a escadinha, né? Eu vim em 57, junho de 57. E o meu pai era operador de som na Rádio Difusora. Então eu, desde pequeno, eu convivi com o veículo, né? Desde pequeno. Eu me lembro que o meu pai, ele foi para trabalhar, além de ser operador de som, ele foi trabalhar como caseiro nos transmissores da Rádio Difusora, lá no bairro Taquaquente, divisa do Jardim Jaraguá com Até pouco tempo tinha esses transmissores lá, né? Até pouco tempo. Hoje em dia são prédios ali, tem um supermercado ali na região. Só falar nos mercados, é o Semar, gente, para vocês se localizarem onde é. E tem ali os prédios, ali era todo o parque de transmissores da Rádio Difusora, né, que tinha dois transmissores de AM, de ondas médias, né, e um transmissor de ondas tropicais, que levava o som aqui de Taubaté para países da Europa, para a Ásia e tudo mais. Não tinha internet na época. Hoje em dia esses transmissores não existem mais, onda curta, coisa tal, porque com o advento aí da internet não há mais a necessidade. Mas a Difusora sempre teve o seu transmissor aí de ondas tropicais, né, que levava para o exterior. Então eu morava no transmissor da emissora. Então eu convivia desde os 4 anos de idade com o rádio, com os comunicadores da época, né, com Silva Neto, com Santos Cursino, com J. Bonanni, os grandes comunicadores da época, né? De lá para cá eu tinha 5, 6 anos de idade e cresci ouvindo esses comunicadores, né? Até com 18 anos, porque antigamente o menor de idade não podia trabalhar em veículo de comunicação. Não havia essa permissão. Quando eu completei 18 anos de idade, aí sim eu fui registrado na Rádio Difusora e fui trabalhar como operador de som. Fiquei 2 anos como operador de som e já fui para a área de locução, onde eu estou até hoje. Mas então eu convivi com isso daí desde os 4 anos de idade. Passei por grandes nomes do rádio, grandes programas como Ao Apagar das Luzes, que foi um programa famosíssimo aqui em Taubaté, Notícias do Dia, com Silva Neto. Eu fui ouvinte desde o tempo de criança e depois eu fui operador de som desse programa, né, durante 2 anos. O Manhã Sertaneja, com Anacleto Rosas Júnior, eu acompanhei e fui operador do Anacleto também, né, eu me lembro do programa, e depois fui operador, tive a honra de ser operador do Anacleto, né, um grande nome da música sertaneja do Brasil, um dos grandes nomes do Brasil. E ele apresentava o programa diariamente, lá às 5 horas da manhã na Rádio Difusora. Eu fui operador de som. Não o titular era o Pedro Galvão de Carvalho, mas quando o Pedro folgava e tal, eu que acordava de madrugada. O Pedro Galvão, que depois virou também motorista da rádio, isso? Virou motorista das viaturas, né, da rádio, um tremendo profissional, uma pessoa muito séria, em homenagem, já aposentado, né? Até abrindo aí, se você me permite, né, com licença, anteontem nós perdemos a Maria Pinheiro, que foi funcionária mais de 50 anos, precisamente 51 anos, ela foi funcionária da Rádio Difusora Taubaté, entrou como secretária, jovenzinha, e ficou lá como sendo responsável, diretora ou coordenadora ali do RH da emissora, responsável pelo RH da emissora. 51 anos de dedicação à empresa. Infelizmente, nós a perdemos anteontem, aconteceu o seu falecimento, o sepultamento foi ontem. Fica a nossa homenagem também, porque o rádio, viu, o André, ele não é feito apenas pelo locutor, ele não é feito apenas pelo comunicador, pelo artista. Ele é feito pelo operador de som, ele é feito pela parte do pessoal do escritório, pela parte comercial, né? Principalmente a parte comercial, porque sem a parte comercial você não teria esses nomes de sucesso no microfone, você não teria toda a estrutura, o pessoal trabalhando em escritório e tudo mais. Então todos fazem parte de um conjunto e merecem ser homenageados, não apenas aquele que está na latinha, aquele que está falando, não. É toda uma estrutura. Gil, quando foi que você deixou de ser ouvinte para ser um comunicador de rádio também? Eu tive o privilégio de trabalhar próximo ao Pedro, na Difusora, num programa de esportes, de sábado à tarde, junto com o Jorge Henrique,
Inclusive, uma passagem interessante foi na época que o Gilcínio, nosso Gilcínio, que hoje é o presidente do Esporte Clube Taubaté, ele estava na China. E o Magrão que era o operador, e estávamos esperando os telefonemas, na época o Denizar ligou, cumprimentando. Quem estava no programa era o pai do Gilcínio. Então, ele estava o pai do Gilcínio, e o irmão dele jogava no Guarani, O Benício. o pai do Gilcínio Benício. Benício. E o irmão do Gilcínio, que era o goleiro do Gesiel. O Gesiel, que era o goleiro do Guarani. E a gente havia conversado antes, eu falei, olha, você me liga, se porventura você conseguir falar com o Gilcínio, existe esse fuso horário, né? Peço para ele ligar. Então, cada vez que alguém ligava, o Magrão do outro lado dava o sinal e tal, e o Benício estava de costas pro Magrão, não via. Então, ele apontava e muita gente ligou. Faltando 5 minutos para acabar o programa, ele ficou todo eufórico, Magrão, eu pensei, é o Gilcínio. E o Gilcínio ligou, já era meia-noite, não sei que horário que era. Ele falou assim, pai, o Benício se assustou. Ele falou, pai, ele não falou, ele começou a chorar, o Benício. Ele não esperava, que filho é você e tal. Então o rádio, ele proporciona esses momentos. Então eu tive na época também com o Pedro, nós fizemos esportes, né? Eu acompanhei o futebol amador durante algum tempo, junto com o grande Elcio Veloso, que é o pai do Rogério Veloso, entendeu? Nós acompanhávamos o futebol amador. E de lá eu fui para a Rádio Cacique, também junto com o Elcio, nós fazíamos esses esportes e tal, que eu considerava um grande profissional, tanto prova que o Rogério Veloso, para mim, hoje, como você, em atividade, eu considero um grande profissional, realmente um profissional de alto nível, profissionalmente falando, você entendeu? Uma pessoa maravilhosa. E depois eu fui para a Rádio Cacique, para a Rádio Liberdade, onde fiquei 2 anos e pouco, com o meu programa A Volta do Sucesso, um programa de flashback. Então o rádio, na realidade, ele tem uma importância fundamental para a comunidade e para nós, né? Temos essa oportunidade de conversar, de comunicar com os ouvintes, que é muito importante. Sem dúvida. O Pedro sempre acostumou acordar a cidade, né? Aqueles que acordam mais tarde um pouquinho, né? Eu sou um deles, né? Logo de manhãzinha você teve o show da manhã, né, Pedro? Eu fiz o show da manhã, que foi um programa interativo, né? Durante, acho que 15 anos, um pouco mais que isso, e fiz o jornalismo da emissora, o Jornal da Rede, durante de 10 para 11 anos, envolvendo 3 emissoras, a Rádio 99, a difusora AM Taubaté e a difusora AM de Pindamonhangaba. Eram 3 emissoras, com um jornal das 6 até às 8 da manhã. O Jornal da Rede, comecei com o Tiago Martins e com o Marcelo Pacífico, né, que é coordenador hoje da Rádio Aparecida, e que também tem um programa aqui na TV Cidade. Né? Nas Ondas do Pacífico. Nas Ondas do Pacífico. E logo ele estará com esse programa Nas Ondas do Pacífico na Rádio Cacique. Ele estará agora dia 9, dia 10. Domingo, dia 10 de março, ou seja, o primeiro domingo depois do Carnaval, nas Ondas do Pacífico também, na Rádio Cacique às 10 horas da manhã. Estou mandando um abraço, aproveitando aqui, para fazer uma propaganda do programa do Marcelo, que é um tremendo profissional, né? Uma das melhores vozes aqui da região. Então o Jornal da Rede começou a ser apresentado justamente por mim, o Marcelo Pacífico, o Tiago Martins, Bruno Lemes, era uma equipe realmente enorme, né? E esse programa eu fiquei lá 11 anos com esse Jornal da Rede, na emissora. Que fatos assim vocês podem destacar, além do trabalho com esses grandes nomes também, né, que fazem o nosso rádio, principalmente o rádio regional, né? Mas que fatos que nesse tempo de carreira marcaram vocês aí no rádio jornalismo, nos programas de rádio, que vocês assim têm na memória, puxa vida, vivi esse momento. São muitos momentos. Nós tivemos uma tempestade em Taubaté no dia 16 de janeiro de 1966. Coisa parecida com essa tromba d'água que caiu no Rio de Janeiro.
Aconteceu na tarde de 16 de janeiro de 1966 e essa tempestade varreu a cidade de Taubaté. Taubaté não tinha muitas casas ainda na parte alta da cidade, né? Era aberto a parte alta. E o que tinha de obra, o que tinha de casa na parte alta, foi danificado pelo vento. Praticamente dezenas ou centenas de casas que tinham na parte alta caíram, foram uma ruína. Por quê? Porque era campo aberto, então aquele vento de, sabe lá quantos quilômetros por hora, não havia uma medição para isso daí. O pessoal chuta muito, né? Dizem que os ventos lá no Rio chegaram a 120 por hora, né? Hoje tem o equipamento, na época não tinha esse equipamento para medir. O próprio calor aí, de 1943 para cá, que existe uma medição de milímetros de chuva, né? E de temperatura. Você falar que o ano passado foi o ano mais quente da história, talvez antes de 43, eu acho muito difícil que tenha acontecido um calor tão grande que antigamente havia muito mais em matéria de verde, de árvores e tal. Não era esse forno que é hoje o planeta, né? Mas de 73 para cá. Essa tempestade que caiu em janeiro de 66, ela derrubou as palmeiras ali antigamente não era Conselheiro Moreira de Barros. Uma das principais ruas do centro de Taubaté se chamava Rua das Palmeiras, que era a rua que ligava o Jardim da Estação à Praça do Epaminondas. Ela era conhecida como Rua das Palmeiras. Por quê? Porque havia dezenas de palmeiras enormes, imperiais. Elas caíram com o vento. As que não caíram foram condenadas, foram cortadas, porque destruíram imóveis e tudo mais. E a antiga Rua das Palmeiras, até os mais antigos chamam ainda de Rua, ficava lá Rua das Palmeiras. Os mais antigos, como eu chamo de Rua das Palmeiras, chamou de antigo. Eu ainda chamo de Rua das Palmeiras ainda, porque no meu tempo de criança era Rua das Palmeiras, hoje é Conselheiro Moreira de Barros, né? Então, é um marco isso daí, porque os veículos de comunicação, o rádio, eles foram importantíssimos para dar a notícia e para fazer campanha de ajuda às pessoas que perderam suas casas e tudo mais. Isso daí acabou sendo repetido no ano de 1982, também uma tempestade na madrugada, começo do ano. O verão ele é típico para tragédias, né? Porque em virtude do calor acontecem essas tempestades. Caiu uma tempestade dessa também por volta das 6 horas da manhã, que também danificou, prejudicou muitas pessoas em Taubaté. E campanhas também, o rádio, mais uma vez, foi importante nesse momento. O rádio foi importante também, eu gostaria até de colocar como ponto fundamental, aqui na cidade de Taubaté, não só campanhas assim de ajuda à população, mas de feitos, né? Como, por exemplo, a morte, né, do padre José Luiz Pereira Ribeiro, que as emissoras de rádio cobriram o sepultamento, que foi um dos maiores sepultamentos acontecidos aqui na cidade de Taubaté, envolvendo Taubaté e Pindamonhangaba. E outro fato que eu gostaria de registrar também foi a morte de Amácio Mazzaropi, que as emissoras de rádio aqui de Taubaté também acompanharam desde as primeiras horas, e a mídia de Taubaté, o rádio de Taubaté, passou a ser a mídia do país, porque as emissoras de rádio de todo o país, das grandes capitais do Brasil, entravam em contato com os radialistas aqui de Taubaté, para que a gente falasse sobre o sentimento da cidade de ter perdido o gênio do cinema nacional, Amácio Mazzaropi. Eu me lembro, inclusive, na oportunidade que eu fazia o programa às 8 horas da manhã, e eu tive a oportunidade de trabalhar, de fazer uma entrevista para a Rádio Globo de São Paulo, né, falando sobre Amácio Mazzaropi. Na época não era Rádio Globo, eu acho que era a Rádio Nacional de São Paulo, ou Excelsior de São Paulo, que se tornou depois o Sistema Globo. Gil? Olha, na realidade, o rádio, eu considero o rádio um aprendizado acima de tudo. A comunicação, essa comunicação direta que você tem com os ouvintes. E para mim um fato importante que acontece dentro da rádio é a ética
entendeu? E a imparcialidade, entendeu? Porque você tem que, acima de tudo, respeitar o seu ouvinte, porque aquilo que você fala também tem um significado tremendo, muito grande para quem ouve, você entendeu? Então isso é o cuidado, como você mesmo. Agora há pouco o André perguntou para o Pedro, antes do programa, se, Pedro, você ainda fica nervoso? Ele falou, não, eu não tenho mais, o senhor já acostumou, você entendeu? Mas é o que você fala para o ouvinte, o que você fala é importante, entendeu? Ele tem em você, às vezes, uma tábua de salvação, dependendo independente do estilo do programa, realmente você aprende isso, você aprende a respeitar o ouvinte. E o Pedro citou um fato importante, que o rádio, ele é como a TV, ele não é só quem está ali atrás do microfone, entendeu? É uma equipe, realmente ali você aprende que você depende de outras pessoas, realmente para que o programa tenha, como dependemos do operador de som, exatamente, do produtor, exatamente, do repórter, porque você não é nada, né? Não é você que é todo um conjunto. Hoje em dia, André, eu gostaria até de colocar esse ponto importante, porque a gente falava sobre internet, falava sobre rádio, né? Hoje, os meios de comunicação, nós de rádio, passamos por um grande problema proveniente também da internet, mais propriamente dito do Facebook. Porque existe uma cultura no Brasil que no Facebook você pode tudo. E nós temos hoje corajosos, nós temos pessoas audaciosas, né? Pessoas francas, que falam o que pensam, como diz no interior, no interior, o que dá na telha, né? O que dá na telha, né? Vai lá e coloca no Facebook. E até pela distância, obviamente, né? Pessoal, muita coisa o pessoal deixa para lá. Só que cabe processo. Mas as pessoas não assimilaram isso ainda, que podem ser processadas por falar da vida de uma pessoa, ou por uma ofensa moral. Você pode criticar uma pessoa que é um nome público, que é uma pessoa pública, dentro da sua razão. Você pode concordar ou não com ele, você pode falar que ele é arrogante, se você quiser falar. Você não pode falar que ele é bandido, você não pode falar que ele rouba. Se você não tem prova para isso, ninguém tem. E os veículos de comunicação sempre tomaram devido cuidado com aquilo que era falado ou com aquilo que é falado, porque respondem juridicamente por isso. Qualquer coisa que você fale fora de um razoável, você é questionado juridicamente. O veículo paga, o profissional paga, e vida curta, inclusive, para o profissional. Hoje ele tem um grande problema porque, às vezes, existem participações em emissoras de rádio que o comunicador ele tem que ficar esperto, ele tem que tirar. Ele tem que tirar, e não é que ele esteja protegendo uma pessoa, protegendo o nome de uma pessoa. Ele está protegendo a lei, porque as pessoas acham que pode falar o que quiser. não é bem assim. E elas estão acostumadas com a coragem do Facebook que elas têm, até que não tenha mais, porque de repente, se você fala alguma coisa e cai no conhecimento dessa pessoa de quem você falou, e essa pessoa pode te questionar juridicamente, está ali provado. Inclusive já tem casos, né? No Tem Brasil, casos, casos. julgados que... E algumas pessoas levam isso para as emissoras, principalmente atacando políticos, não é isso? Parece que é uma febre que nós temos no Brasil, na desacreditada política que nós temos no Brasil, das pessoas escolherem alguns nomes, e esses nomes são obviamente, são blindados, e outros você mistura tudo num cesto como sendo a pior das pessoas, um lixo e tudo mais, e as pessoas falam isso e tentam falar isso também nos veículos de comunicação. Vem automaticamente o impedimento, porque o veículo responde por isso. Responde de você ter colocado um comentário no ar de uma pessoa acusando uma outra, e ofendendo moralmente essa pessoa, e acusando essa pessoa moralmente, né? Acusações criminais, inclusive. Quem vai responder? Vai responder quem falou, vai responder o locutor do horário, o responsável do horário, e vai responder o veículo.
Hoje nós temos veículos passando por esse tipo de problema aí, de permitir que se fale tudo. Não pode falar tudo, não. Mas é verdade. Só com prova. Você pode falar tudo que você quiser, desde que você sustente. Você prova, pode falar, não tem problema nenhum. Se você for levado a juiz, você leva a prova. Se não, se você não tiver prova... Exato. Uma das palavras mais agora em voga é o tal de fake news. Realmente, o Pedro tem razão. Realmente, hoje, fake news faz parte da vida do dia a dia. Tanto prova que o Facebook já foi advertido várias vezes, pagamento de multas, você entendeu? A lei está realmente em cima, então eles tiveram um certo prejuízo. Eu acho que o Facebook está perdendo um pouco da sua credibilidade devido a essa situação, realmente, de falar o que bem entender, realmente não é por aí. Eu acho que quando você tem a verdade, você pode falar, mas você ouvir, não sabe de onde você... colocar isso no ar, realmente isso é um perigo tremendo. Eu acho inclusive agressões morais, porque Exatamente. uma pessoa não concorda com você num pensamento ou coisa e tal, aí você começa a atingir essa pessoa moralmente falando. Isso é muito ruim. Pedro e Gil, né, como que o ouvinte do rádio do século XXI agora, né, com tanto de informações, com essas enxurradas que nós temos, como vocês falaram, né, principalmente com essa agilidade também que a internet deu, né, para que os profissionais de comunicação também tenham acesso às informações, né, como que eles podem contribuir para que essa comunicação seja sadia, seja profícua, né, seja salutar para a vida dele, sem que acabe prejudicando ele também, né, quando ele passa a aceitar aquilo que quem está atrás dos microfones acaba tornando como verdade, como vocês estão relatando muitas vezes. Nós tivemos um rádio que era feito para o ouvinte, né? Tudo, a criação, radionovela, programas musicais e tudo mais, era tudo ao vivo, inclusive, era feito para o ouvinte. O rádio passou por um grande problema no país, que durante mais de 20 anos ele ficou calado. Isso é incrível, né? Porque até 1964, que foi a fase linda do rádio, de comunicação e tudo mais, isso daí foi barrado durante um bom tempo, porque perdeu a espontaneidade. O rádio tinha que passar, tinha que gravar, para não deixar falar o que não se permitia que falasse na oportunidade e tudo mais. Aí ele perdeu esse encanto com o ouvinte, não por completo, mas ele teve pressão, né, pelo militarismo do país e tudo mais, né? Qualquer coisa que você falasse era chamado para ver o que você quis dizer com esse comentário, que você era chamado lá na frente do... Isso daí afastou, não totalmente o público do rádio, mas esfriou esse relacionamento. Na década de 80 para cá, eu acredito que isso voltou a ser aquecido, com programas de auditório novamente, porque tentaram o resgate de programas de auditório. Hoje nós temos um programa do Fausto Silva, que é sucesso em todo o Brasil, que começou com um programa de rádio, né, no Sistema Globo lá, com o programa Balancê, que é o programa do Fausto Silva. Era do Osmar Santos, o Fausto participava do programa, o Osmar se afastou, não pelo acidente, mas por problemas profissionais, de apresentar programa de TV e tudo mais, e o Fausto foi incumbido de fazer. O programa deu tão certo que ele levou para a TV com o nome de Perdidos da Noite. E hoje é o programa do Fausto Silva, né? Veio do rádio. Recentemente tivemos o Pânico também, né? O Pânico. Que veio do rádio, virou programa humorístico. Foi para a né? TV também, foi para a TV. Então esse encanto voltou ali na década de 80. E agora com o advento da internet, isso daí facilita bastante. Eu acho que a grande ferramenta do rádio é o ouvinte. Não é o rádio que é a grande ferramenta, não, é o ouvinte. Eu tenho como estilo ou como determinação a mim mesmo ouvir, não falar, ouvir. Então eu coloco o ouvinte no ar a todo momento, eu deixo o ouvinte falar o que ele quiser. É claro que dentro da responsabilidade, se ele sair, obviamente, da linha, eu interrompo e tudo mais, digo que não pode e coisa e tal, né? Mas eu deixo o ouvinte falar. Eu prefiro fazer perguntas, porque eu falo muito, né? O ouvinte o telespectador já deve ter notado isso. Então, no rádio, eu procuro dar chance para que o ouvinte fale, né? Eu faço apenas algumas colocações,
mas de um ouvinte que a mudança de voz é mudança de produto, é mudança daquilo que você pode oferecer em matéria de informação. Eu uso muito o ouvinte, para que ele fale. Olha, eu acho que não existe um termo de comparação entre o ouvinte de 30 anos atrás, de 40, com o de hoje. Eu acho que hoje o ouvinte, ele está mais elitizado, mais politizado, você entendeu? Então ele tem mais meios de analisar e é um direito de escolha que ele tem, entendeu? Ele está mais crítico, sabe? Isso é importante. Então o rádio contribuiu muito com esse ponto de vista. Assim, tem um problema seríssimo, viu, Gil, que os veículos de comunicação sofrem, que são opiniões que são contra aquilo que é lei. Se é lei, você não pode ser contra. Você tem que cumprir a lei. Né? Então tudo que se fala, porque não poderia ser assim, porque não deveria ser assim, isso está errado. Mas é a lei. É a lei. E é difícil você mudar a lei. Dá um trabalhão. Deu um trabalhão para se criar uma lei. E dá em dobro para você alterar essa lei. Não é fácil. Né? E você tem que cumprir. E às vezes o ouvinte não entende isso, acha que você está sendo contra. Você entendeu? Eu falei, não estou sendo contra. Eu estou sendo prático. Você não vai mudar. Você não vai fechar uma Câmara Municipal porque você não gosta de vereador. Não vai. É uma instituição, é uma casa de leis. Né? Você pode trocar o seu voto, você pode escolher um outro candidato na próxima eleição. Trocar, que eu digo no bom sentido, viu? Porque senão o pessoal vai pensar que está trocando com camisa. Você pode trocar de candidato. Esse não está bom, não está realizando um bom trabalho, você escolha outro que mereça a sua confiança. Ninguém merece a sua confiança. Fazer o quê? Então você vai perder o seu votinho, que é a grande ferramenta da democracia. Aí quando você fala isso em rádio e tudo mais, nossa, o pessoal questiona, porque acha que você está contra, que você está a favor da política. Eles querem que você seja contra. Por quê? Porque tem comunicador que é contra a política, mas para fazer fama. Você entende? Para ficar popular. Esse fala a verdade. Tá vendo? Esse fala a verdade. Não fala. Não só no rádio, né? Na televisão na também TV, tem alguns aí. São os grandes comunicadores de rádio e TV. E eles não falam. Você sabe por que eles não falam? Porque eles não citam nomes. Eles falam de forma abrangente. Né? Porque tem política que vai ter que acabar com essa cambada. Eles não falam desse jeito. Chama de cambada. E tudo. Por quê? Isso dá audiência. Na verdade, não está falando a verdade. Você falar a verdade é que uma Câmara Municipal é necessária, que o vereador é necessário, e que você tem que saber o que é bom e o que é ruim. Você tem que tirar o que for ruim da casa e tentar colocar gente boa na casa, para que seja feito um trabalho perfeito em prol da democracia e não contra a democracia. Porque senão se acaba com a Câmara, você vai acabar com a democracia, vai ficar só o executivo. Né? Mas, na verdade, o rádio, a comunicação, o radialista, ele, acima de tudo, ele é um formador de opinião. Ele tem uma participação, uma importância vital no dia a dia de um ouvinte, de uma família. Entendeu? Muita gente espera, às vezes, ouvir o seu programa preferido de rádio, realmente, às vezes, para tomar uma própria posição de vida. Entendeu? Para ele estar situado, para ele realmente ter aquela opinião, saber o que falar, como se conduzir. Eu acho que esse é um aspecto importante dentro da radiofonia, dentro do rádio de uma forma geral. É isso. Gil e Pedro Luiz, o Gil que atua aí na área esportiva e também na área musical, quem que você gostaria de ter entrevistado no rádio que não pôde entrevistar, seja no esporte, seja na área musical? E o Pedro também, quem que vocês gostariam de ter tido a oportunidade aí de conversar no rádio e não teve? No esporte? No esporte, no rádio, na área musical. Agora tem muita gente Pelo importante dentro do rádio, não do radialista ou... Como radialista, Como você radialista. gostaria de ter entrevistado quem, por exemplo? Eu gostaria, por exemplo, de ter entrevistado na época por exemplo, a Fernanda Montenegro. Eu gostaria de ter entrevistado, sabe? Eu acho que na época ela sempre foi uma formadora de opinião, entendeu? Dentro do esporte, eu gostaria de ter, do futebol, eu gostaria de ter entrevistado o Zico. O Zico fez um trabalho importante dentro de campo, fora de campo, entendeu? Só alguns, tem muita gente, né, que a gente
no momento não lembra, sabe? Mas eu gostaria dentro desse cenário do entretenimento e do esporte. Da política, eu vou te falar a verdade, eu não tenho muito Tá que nem eu. vontade de entrevistar políticos, sabe? De uma forma geral. Pedro? Então, na política, eu gostaria de ter entrevistado o Lula, não entrevistei. Gostaria de entrevistar o Bolsonaro, se Deus quiser, terei essa possibilidade. São os dois grandes nomes, né? Um, infelizmente, para ele, não para a justiça, para ele está lá preso, não sei como é que vai acabar isso, né? Não sei se... E o Bolsonaro também, eu gostaria de ter tido a oportunidade, que certamente foi essa oportunidade que nós perdemos em virtude de tudo que aconteceu com ele. Porque certamente ele estaria aberto a entrevistas, visitando cidades aqui em Taubaté e tudo, mas nós poderíamos ter essa oportunidade, não vai nenhum tom crítico, né? Mas eu não entrevistei o Lula, não entrevistei o Bolsonaro, eu entrevistei o Fernando Henrique Cardoso. Tive essa oportunidade, né, de entrevistá-lo. Entrevistei o Roberto Carlos, né, há muito tempo atrás, entrevistei o Pelé, né, então, acho que se você entrevista o Pelé, entrevista o Roberto Carlos, né, eu acho que eu gostaria de entrevistar todos aqueles que eu não entrevistei então, né, porque isso daí, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Trabalhar, com quem vocês gostariam de ter trabalhado, com quem vocês também trabalharam, que são, você pode citar um nome de cada um, aquele que você não trabalhou, que gostaria de ter trabalhado, e aquele que foi o maior nome que você trabalhou. Então, eu gostaria de ter trabalhado com Haroldo de Andrade, o meu mestre a nível de comunicação. Eu acho que é o grande comunicador de rádio do Brasil, Haroldo de Andrade, do rádio AM, do rádio Povo, um mestre, Haroldo de Andrade. Eu desde pequeno procurava a sua linha, né? Linha de Haroldo de Andrade, que foi um grande comunicador de rádio. E gostaria de ter trabalhado com ele. Mas trabalhei com gente boa, trabalhei com Santos Cusino, trabalhei com José Luiz da Silva, trabalhei com Silva Neto, meu mestre, né? Meu guru, Silva Neto. O Silva Neto me ensinou muito em matéria de rádio, daquilo que eu não poderia fazer. O que eu podia fazer, ele nunca falou. Porque eu acho que isso faz parte do radialista. Você pode tudo, desde que você não faça aquilo que você não pode. Não sei se eu me entendi. Silva Neto ensinava e explicava o que é que o radialista não pode fazer. Então eu tenho essa linha de não poder fazer. Sabe? Mas e ele falava o que você podia fazer? Não, o resto você podia fazer. O importante é você ter essa linha. Você pode tudo, desde que você siga regras. Algumas coisas você não pode fazer. Sabe? Se você for fazer, cite o nome. E para citar o nome, tem a prova. E tem a razão do que você vai falar. Que você vai estar atingindo uma pessoa. E essa pessoa você pode ter o sentido de procurar ajudá-la, não de destruí-la. Você não pode destruir uma pessoa. Gil? Então, são aulas. Eu gostaria de ter trabalhado, ter tido a oportunidade o Coelho Ribeiro, porque durante muito tempo, nos meus 17 anos, várias vezes eu conversei com ele, entendeu? Na Rádio Bandeirantes. Na época foi quando a TV Bandeirantes estava iniciando ali no Morumbi, entendeu? Então você ao lado do ícone daquele, realmente você se empolga. Era uma pessoa muito simples, de um sucesso Incrível, imenso, né? impressionante, tanto prova que depois ele morreu de uma forma prematura, mas ele saindo do país, ele participou da Metro Goldwyn Mayer, ele foi para os Estados Unidos, entendeu? Então foi uma pessoa que marcou. Ele trabalhou na Voz da América, ele foi contratado para fazer rádio na Voz da América. Um dos maiores comunicadores de todos. Ele foi os tão tempos. bom que o Chico Anísio fez um personagem que imitava. Roberto. Não era o Roberto Roberto, não. Era o locutor de rádio lá, que eu lembro. ele fazia bum, aquele jeitinho, não lembra? Eu lembro. Bomba. Era ele, impressionante, sabe? Então eu acho que isso daí, você pega o Chico Anísio, que é um gênio, e faz um personagem para homenagear o locutor, então esse locutor é gênio. Com certeza. Não é verdade? Bom, o nosso programa está quase no finalzinho. Eu quero também homenagear, né, o nosso querido Augusto César Guará. Nós estamos no estúdio Augusto César Guará, né, que fez
história aqui no rádio taubatiano, assim como o Gil de Oliveira, assim como o Pedro Luiz, né? E hoje ele está aqui junto com a gente também, né? Também. E iluminando nós, né? Homenageamos também o Boechat, né? Que foi-se embora essa semana também, né? Um grande nome do rádio também brasileiro, não só da televisão, né? E todos aqueles que, né, fizeram parte, né, fazem parte dessa história importante, desse veículo, né? Que se reinventa a cada dia, né? Que a cada dia vem mais forte, que é a oportunidade também para muitos profissionais ainda se adentrarem no meio da comunicação, né? Acho que é um dos espaços mais democráticos que tem, né? O rádio, né? Eu acho que a definição é justamente essa, viu, André? Nós somos um mercador de sonhos, um mercador de esperança. O Boechat, antes de começar em rádio, ele vendia livros. E como vendedor de livros, alguém falou para o Boechat, olha, você tem muita facilidade para expor seus pensamentos ou seus produtos, você tem que trabalhar em rádio. Você não pode vender livro. Tá esse cartão aqui, procura o meu amigo em tal rádio. Ele pegou o cartão e foi procurar o amigo e se tornou um grande âncora de jornalismo, um dos melhores da história do rádio, que infelizmente acabou aí partindo, falecendo agora esses dias. Né? Fica a nossa homenagem, muito bem lembrado. E também temos que homenagear o nosso diretor-presidente aqui da TV Cidade, o Mário Jefferson Leite Mel, o nosso Jefinho, né? Que marcou a história Sabe tudo, do mas rádio um pouco. regional lá em Cruzeiro, especialmente, né? E hoje eu deixei ele de castigo, deixei ele O na Jefinho terra sabe tudo e mais um pouco. Então, pra gente despedir, Gil, como que você encerraria o seu programa Volta do Sucesso na Rádio Liberdade? E Pedro Luiz, como que você encerra o seu programa lá na Rádio Cacique, por favor? Pois é, rapaz. Eu tive uma época que eu encerrava, muito obrigado, grande abraço. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Era para encerrar, levava 2 minutos. Hoje eu estou mais ou menos assim. Gente, ponto final do programa, um abraço, até amanhã. Olha, agilidade no rádio. Eu encerraria, como eu encerro sempre, olha, a Volta do Sucesso está chegando ao seu final. Agradeço o carinho da sua audiência, da sua sintonia, e a você um ótimo fim de noite, e acredite sempre em você, acredite sempre em Deus. É isso. Então eu vou, gente, desligar o meu rádio agora aqui do programa das 6 horas, vou desligar, né? Mas ainda vou chamar a sua atenção, amanhã nós estamos de volta aqui novamente a partir das 18 horas. Agradeço ao Pedro Luiz, agradeço ao Gil de Oliveira, agradeço a todos os telespectadores e todos os ouvintes do rádio brasileiro, né? Então, até amanhã, uma ótima noite.